Tá bom. Obrigada, pastor. Tá, obrigado. Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Vamos ler versículo 10, onde está escrito assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Amém. Meus irmãos, lançamento de alicerces não é sempre o lugar aonde nós vamos paramentados. Lançamentos de alicerces, quando nós pensamos, é num lugar aonde tem muito material de construção, areia, brita, cimento, ferro. Normalmente quem está trabalhando ali está de botas e às vezes de luvas. Ninguém está com roupa elegante, com roupa bonita. Mas a Bíblia está dizendo aqui que quando se lançavam os alicerces do templo do Senhor, nesse ambiente apresentaram-se os sacerdotes paramentados. Se você já viu um sacerdote paramentado no Antigo Testamento, logicamente que você só vê quando lê a Bíblia, mas você pode ter uma ideia quando você vê os sacerdotes paramentados da Igreja Católica: roupas finas, roupas bonitas, sapatos brilhantes, tudo muito chique. Quando você olha os paramentos do sacerdote no Antigo Testamento, você vê que maravilha, que esplendor que é aquilo. O que um sacerdote paramentado vai fazer, tão bem vestido, num lugar onde tem brita, areia, cimento, lama? Mas eles foram, porque a Bíblia está dizendo, além do mais, eles vieram paramentados e com trombetas. Ora, trombeta não é um instrumento a ser tocado toda hora. Nós lembramos da solenidade da trombeta. Quando estudamos as festas do Senhor, nós vemos que a festa das trombetas, ela se reporta ao arrebatamento da igreja. Além do mais, o som da trombeta, a trombeta tem um som que será ouvido uma vez só em toda a eternidade, que é o som para o arrebatamento da igreja. Mas tem vários sons que indicam palavras. A trombeta foi tocada quando Deus se mostra sobre o Sinai. Mas o profeta Joel, no capítulo 2, diz: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra. Ora, que trombeta é essa que toca em Sião e que é ouvida por todos os moradores da terra?
voz, toque de trombeta. Quando nós vemos que a trombeta era tocada em momentos solenes de Israel, assentamento de reis, convocação do povo. Aqui, nesse lançamento de alicerces, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas. Como se fosse pouco, vêm os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, instrumentos de louvor. E a Bíblia deixa bem claro: para louvarem o Senhor por se terem lançado os fundamentos, para louvarem segundo as determinações de Davi, rei de Israel. A Bíblia diz que eles cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por se terem lançado os alicerces de sua casa. Quando a Bíblia diz jubilou, essa palavra aqui é gritar, de arrebentar os tímpanos. Por que é tão importante lançamento de fundamentos? Por que fundamento é tão importante? E de uma hora para outra, parece que nós fomos ficando tão etéreos que não damos mais atenção a fundamentos. Se você vai à inauguração de um shopping, o shopping do seu bairro, levou tanto tempo para ser construído, mas na hora que você entra, você vê a beleza, as vitrines, a praça da alimentação, você fica encantado com tudo, mas você não pensa: ei, eu estou aqui com toda a minha família. Quem foi que calculou o fundamento desse prédio? Será que não vai cair? Quando você vai comprar um apartamento, você vê tudo sobre o apartamento, você vai visitar, ver a divisão do apartamento, tudo. Ali você vai botar a sua família, você vai pagar, mas você não pergunta assim: quem calculou a estrutura, o alicerce? Nós já vimos prédio cair. Eu vim do Rio de Janeiro, Palace 2 caiu. Lembra? A estrutura do elevado Paulo de Fronten caiu. Então nós sabemos que quando o alicerce não está seguro, a construção cai. Por que nós não damos mais atenção sobre alicerces, sobre fundamentos? Por quê? Porque nós não vemos. Nós damos mais atenção àquilo que vemos. Isso é algo tão natural para nós. E Jesus Cristo, falando sobre alicerce, quando Ele nos ensina, lá em Mateus, no capítulo 7, Ele fala sobre dois homens, duas qualidades de ouvinte. O ouvinte prudente, que ouve a palavra, e o ouvinte insensato, que ouve a palavra. O prudente, ele pratica o que ouviu, e o insensato, ele não pratica. E ele diz que como dois homens que construíram as suas casas, casa bonita, bem arrumada, tudo lindo, mas começa a chover, não é? Os rios transbordam,
sopram os ventos e dão com ímpeto o rio, a tempestade, sobre as duas casas. Uma é levada pela correnteza, a outra fica. Diferença, alicerce. Uma estava edificada sobre a rocha e a outra sobre a areia. Então, meus irmãos, os ventos vão soprar, a chuva vai cair, as tempestades chegam para todos, chegam na vida de todos, como o sol brilha para todos, como a chuva cai para todos. Mas a diferença na hora da tempestade é qual o fundamento onde você tem plantado, edificado a sua vida, o seu futuro, os seus sonhos. E quando nós pensamos isso, e olhamos como igreja, a nossa vida cristã hoje, num momento tão turbulento, que às vezes somos levados a pensar que está acontecendo só no Brasil, não é, é no mundo todo. Como nós estamos a respeito dos fundamentos da nossa fé? Um dos fundamentos sérios é o arrependimento. Por que será que a igreja não tem mais pregado tanto sobre arrependimento, novo nascimento e santificação, por exemplo? Arrependimento. É interessante que quando João Batista começou a pregar, primeira palavra, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Na Judeia, vai Jesus, assim que João Batista é preso, para a Galileia e começa a pregar, arrependei-vos, novamente. Primeiro sermão de Pedro, no poder do Espírito Santo, quando o povo com o coração compungido pergunta, e agora, que faremos? Pedro, arrependei-vos. E a Bíblia diz que Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Então, se Jesus manda que se pregue arrependimento para o cancelamento de pecados, não existe pecado cancelado sem arrependimento. Pelo menos é o que está escrito na Bíblia, e o que está escrito é para a eternidade. Mas há quem diga, no dia em que eu recebi Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador, eu me arrependi, acabou. Que coisa boa, maravilha. Você se arrependeu, Jesus Cristo lhe fez filho de Deus, seu nome está escrito no livro da vida para toda a eternidade, você foi marcado, carimbado com o Espírito Santo, você é filho de Deus, tudo certo. Mas, e aí, acabou? Não. João diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Está vendo? João põe aqui uma condicional, alguma coisa que pode acontecer. Ele está falando com a igreja, ele diz, filhinhos, não pequeis. Mas o que significa? Pode acontecer. O pecado na vida do Filho de Deus não é uma prática. O pecado na vida do Filho de Deus é um acidente, e acidentes podem acontecer. Por causa disso, Jesus Cristo tomou providências. No capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, nós vemos um momento
em que Jesus Cristo estava assentado à mesa com seus discípulos. E ele teve um insight. A Bíblia diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que é chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este, olha o que veio no coração de Jesus, sabendo este, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera do Pai e que voltava para o Pai, vamos prestar atenção a esta palavra. Jesus na mesa começou a pensar, tudo o Pai colocou nas minhas mãos. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu sou o Filho de Deus. Sabendo que ele viera de Deus, eu conheço a minha origem. E sabendo que ele voltava para Deus, eu conheço o meu destino. Gente, que coisa linda. Sabendo disso tudo, ele tirou a capa de cima, pegou uma toalha, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos seus discípulos. Às vezes, nós precisamos lembrar de onde viemos e para onde estamos indo, não é? Lá no capítulo 16 de Gênesis, quando Deus encontra com aquela Agar, escrava, serva de Sarai, ele diz para ela, Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Ela não sabia. Então ela diz, eu fujo. Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ele diz, volta para lá. Olha, se nós observarmos que nós precisamos desse momento que Jesus fez ali na mesa. De onde eu vim? Se Jesus Cristo aparecesse aqui, pessoalmente, no sentido visivelmente, e perguntasse, de onde você veio? Para onde você vai? Eu vim da minha casa e vou voltar para lá. Não é isso. Num sentido completo. Não apenas ideológico. Você veio de Deus e você volta para Deus. Porque foi Ele que formou você no ventre da sua mãe. Desde que Deus criou o mundo e Deus criou o homem, Ele determinou que um homem com outro homem são dois homens, uma mulher com outra mulher são duas mulheres, mas um homem com uma mulher formam uma só carne. E aí, todas as vezes que um homem e uma mulher se deitam, eles entram numa legalidade de Deus. Deus pode trazer ali uma vida. E o homem deposita a sua semente no berçário que Deus fez, na mulher, num berço que é o útero. E Deus entra com tudo, se Ele quiser, Ele traz uma vida e Ele começa ali com aquele material a tecer um corpo para você viver aqui na terra. Mas não foi seu pai que lhe deu a vida, nem sua mãe. Seu pai não lhe fez porque ele não sabe fazer esse copo d'água. Foi Deus. Então você veio de Deus e você começa, nasceu, a Bela nasceu
começa a andar de volta para Deus. Vai caminhar e volta para Deus. Esse é um caminho de todo ser vivente. Então, o que eu quero dizer é que Jesus teve esse insight. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Senhor dos céus e da terra, sentado na mesa com seus discípulos. E ele pensou, sabendo a sua origem, eu vim de Deus. Conhecia seu destino, eu volto para Deus. Com essa consciência, que coisa! Ele se humilhou. Ele tomou a bacia, ele tirou a capa de cima. Olha, você só pode ser humilde na dimensão do seu conhecimento de qual a sua estatura em Cristo. Quanto mais você se vê filho de Deus, mais humilde você pode ser. Eu tenho um projeto. Comecei há mais de 30 anos um projeto com crianças no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. Comecei o projeto. Até hoje, eu sou louca por aquelas crianças e por aquele povo. Mas quando eu cheguei lá, eu pensei que eu estava pronta. Eu pensei que eu estava indo levar tudo. Eu me achava o máximo. Quando eu descia de lá, se alguém perguntasse há quanto tempo eu morava na favela, eu ficava cheia de ira. Como que pode pensar que eu moro numa favela? Eu ficava ofendida. A pessoa não notava que eu estava ofendida porque eu sou falsa o suficiente para representar. Eu não deixava que ninguém soubesse, mas eu ficava irada. Pensar que eu sou favelada, pensar que eu nasci numa favela, pensar que eu moro numa favela, todos os dias havia quem me perguntasse se eu era da favela. À medida que aquilo foi, eu fui orando por aquele mal-estar que eu sentia, porque eu me sentia melhor então do que todo mundo ali, sabe? E eu fui orando e levando isso a Deus. Não tem ninguém melhor para curar um câncer desse na alma da gente. Até que não doeu mais, eu me assustei. Agora podem dizer, eu digo, não, eu ainda não estou morando aqui, eu tenho para... Mas feliz. Aquele trabalho na favela foi me ajudar. Ninguém, meu irmão, quando você abre a mão para dar, a sua mão está aberta para receber. Quando nós vamos crescendo na nossa intimidade com Deus, no conhecimento de quem nós somos, nós vamos ficando mais humildes. Olha Jesus. Pensou isso tudo e disse, lavar os pés. Lembra do profeta Isaías? Isaías, grande profeta Isaías, um dos profetas maiores, profetizava na corte do rei Uzias. Rei Uzias era um brilho, era o homem que todos amavam, os jovens, os idosos, os profetas, os literatos. De uma hora para outra o rei morre. Judá fechou. Cadê a esperança? Cadê a alegria? Aquele ano da morte do rei Uzias marcou a história da vida do profeta Isaías. E no capítulo 6 ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles, com duas asas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voavam. Ele descreve a visão que ele tem de Deus entronizado,
E ele diz: eu disse, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olhe, enquanto ele profetizava diante do rei Uzias, um pecador que nem ele profetizava, mas agora que ele se encontra diante do Rei Santo, a santidade do Rei incide sobre ele, ele vê a sujeira que está na vida dele, ele nota que ele tem os lábios impuros. Quem diria, né? Quem diria? Ele nunca tinha visto. Quanto mais você entra na intimidade de Deus, quanto mais você ora, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você busca, você vai tendo a manifestação do pecado que está oculto na sua vida. Porque a presença de Deus incide sobre você. Não tem como crescer no orgulho, na soberba. Quando você se aproxima de Deus, quando você vê gente toda cheia de empáfia e de orgulho, você sabe, não busca intimidade com Deus. Olhe Jesus. Jesus sentado à mesa. Todas as coisas o Pai botou nas minhas mãos. E eu sei que eu vim do Pai, conheço minha origem, e sei que estou voltando para o Pai, conheço o meu destino. Então, tira a capa, pega uma toalha, pega a bacia e passa a lavar os pés dos discípulos. Eu creio que se eu estivesse lá, eu tinha dado a mancada que Pedro deu. Quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro, não é? O Pedro, aqui no capítulo 13 de João, no versículo 8, ele é muito claro: nunca me lavarás os pés. Lógico, imagina se eu sou digna de Jesus me lavar os pés. Nunca. E os pés daquela época não eram bonitinhos que nem você, que está na meia, no sapato, sai de casa tudo limpinho, entra no elevador, entra no carro, chega aqui tudo limpo. Não. Eram pés que andavam na poeira, no poeirão, na lama, no chão. Pedro diz para ele: nunca. Eu gosto de Pedro. Me lavarás os pés, quer dizer, eu não sou digno. Onde já se viu? Jesus olhou bem no rosto de Pedro e disse para ele: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Você gostou disso? Essa palavra? Se, isso é Jesus, viu? Eu não te lavar, tu não tens parte comigo. O que Jesus está dizendo para ele: o que é meu, sou eu que lavo, sou eu que cuido, não deixo para ninguém. Mas Pedro imediatamente disse para Jesus: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quer dizer, ele já queria um banho. E Jesus foi direto no ponto. Quem já se banhou, isso é Jesus falando, quem já se banhou, não necessita lavar senão os pés, quanto mais está tudo limpo. Quem já se banhou, não necessita lavar senão os pés,
quanto mais está tudo limpo. Quando você se rendeu a Jesus Cristo, você foi lavado. Você teve o arrependimento total. O que ficou para trás, ficou para trás. A Bíblia diz que Deus, quando você confessa o seu pecado, Ele diz: para contigo usarei de misericórdia dos teus pecados, jamais me lembrarei. Então, aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Você não precisa ficar repetindo pecado que você praticou quando você estava do outro lado do rio, quando você estava no deserto, não tinha entrado na promessa. Quantas vezes nós somos levados à culpa, porque nós temos um adversário espiritual que ele gosta de catar pecado para jogar para nós. Olha, você não pode fazer isso porque você fez aquilo. Já entreguei para o meu Senhor, já está tudo pago. Ele diz: mas se você já se lavou, não precisa lavar agora só os pés. Por quê? Eu gosto de dar um exemplo assim. Você tomou banho para vir para a igreja. Quando você olhou lá de dentro da sua casa, você ainda estava se arrumando. Você viu seu cachorrinho correndo para a rua. Então você nem pensa duas vezes, você corre atrás do cachorro, atravessa o jardim, vai lá, pega o bichinho, traz para dentro de casa e você olha para o seu pé, sujou os pés. Por acaso você vai tomar banho de novo? Não, lava só os pés. É isso que Jesus quer dizer. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. O que significa que nós precisamos dar mais atenção à questão do arrependimento. Se você, filho de Deus, toma o seu tempo, sei lá, 10, 15 minutos, não sei, para ficar diante do Pai, pedindo a Deus que pela presença do seu Espírito em você, Ele abra a sua consciência, a sua alma, para descobrir em que momento daquele dia você ofendeu a Deus, você o desagradou, por algum momento, você tem que trazer diante dele, para que ele lave, para que ele receba, para que ele feche aquela abertura, porque pecado é morte, pecado gera morte, e você precisa de entregar aquilo tudo para Jesus que lhe comprou, que pagou o seu preço. É necessário, não fosse assim, e Jesus nos estava ensinando isso aqui. Chegue a Ele, mas para isso é necessário que nós tenhamos tempo. Todos os dias, você tem tempo para muitas coisas. Tire esse momento, porque muitas vezes você está com o pé sujo, você está com pecado, e o que acontece é que nós nos acomodamos. Sabe, quando Paulo diz lá, em Romanos 12, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não andeis conformes. Não andeis no mesmo ritmo. Não vos acostumeis. Porque é fácil nos acomodarmos.
Quantas vezes as pessoas estão mortas por acomodação? Morremos por acomodação, sim, porque o pecado pode se tornar costumeiro. Nós vamos minimizando. Deus não se importa com isso. Imagina se Deus vai fazer, ainda tem aqueles que dizem, uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso fazer o que eu quiser. Você quer matar uma rã? Você põe uma panela d'água, quando a panela está bem em ebulição, joga a rã, ela bate e pula. Mas se você realmente quer matar a rã, põe a rã dentro da água fria na panela e põe a panela no fogo. E põe o fogo bem brando. E a rãzinha vai gostando daquela água. E ela vai ficando confortável. E ela vai abrindo as patinhas ali. E ela vai ficando. E daqui a pouco dá um sono. Nunca mais ela acorda. Morreu por acomodação. E quantas vezes nós estamos acomodados? Nós vamos nos acomodando, nós vamos nos conformando, vamos nos amoldando com as coisas do mundo, porque é mais fácil para viver hoje, achamos nos acomodar. Temos uma memória tão boa que funciona às vezes contra nós. Esquecemos fácil das coisas. Você lembra, quando teve a guerra da Líbia, mataram Gaddafi. Ninguém mais falou nada, a guerra na Líbia continua. A guerra do Iraque, mataram Saddam Hussein, mas a guerra está lá. A guerra do Afeganistão, a guerra da Síria. Os refugiados continuam na miséria, a perseguição continua, a guerra continua, meus irmãos, nada foi cumprido. Nós nos acostumamos. O que aconteceu? A Rússia, lembra quando anexou a Geórgia? Saiu num jornal. E depois ninguém falou. E a Geórgia foi trazida para a Rússia. Eu estava conversando com os irmãos da Geórgia, tem 2 meses, em Massachusetts, e eles estavam me contando tudo como é que está lá. Depois, passou um tempo, a Rússia foi e abocanhou a Crimeia. Deu um zuzuzu nos jornais, calou todo mundo. A Crimeia foi anexada pela Rússia. A Rússia deu um tempo, foi lá na Ucrânia. Aí deu um barulho maior. Olhe para os jornais ontem, veja se alguém fala da Ucrânia. O mundo já esqueceu. Nós vamos esquecendo. E os nossos irmãos da Ucrânia continuam lá. E a Rússia vai encapar tudo. Vai sim, porque está escrito em Ezequiel 38. O que eu digo é que nós nos conformamos. Nós aceitamos. E como nós aceitamos todas essas coisas, se nós não levamos todos os dias, se nós não vamos à presença do nosso Pai para fazer uma revisão na nossa vida, nós vamos nos adaptando com o pecado. Pecado. Pecado oculto ainda é pecado. Por isso nós precisamos dar atenção a esse fundamento
da nossa fé cristã, que é o arrependimento. E quando falamos de arrependimento, nós lembramos de algo que Jesus ensinou e que também está no Antigo Testamento, o profeta Oséias. Quando você lê no livro do profeta Oséias, lá no final, quando Israel já tinha cometido adultério, porque Israel é a esposa, né? Já tinha sido julgada, já tinha sido condenada por adultério, mas condenada à morte. Adultério gera morte, mas a sentença não tinha sido executada. Antes que a sentença fosse executada, o profeta grita: volta! Volta, Israel, para o teu Senhor, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, diz-lhes: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos para lá montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és meu Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Olha, o que é que ele está dizendo aqui? Que você cometeu o pecado, você tem que saber que pecado cometeu, você tem que fazer o levantamento disso, e chegar dizendo: eu fiz isso. Essa é a palavra de arrependimento. E eu não quero mais fazer isso. Você faz aquele seu propósito diante de Deus. Você faz o caminho inverso. Porque Israel se meteu com os Baalins e entrou na idolatria, e Deus mandava profeta, não adiantava, por último mandou Oséias, e eles não atendiam, até que o profeta grita, porque eles foram buscar ajuda na Síria, eles fizeram ídolos para ajudá-los, tudo errado, menos a Deus. É isso que a gente normalmente faz, né? A gente procura tudo, por último, quando não tem mais jeito, a gente vai para Deus. Agora eles chegam ao caminho, eles trazem tudo pronto e dizem a Deus. Quando eles gritam isso, resposta de Deus: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Está vendo? Jesus fala a mesma coisa. Lucas 15, naquela parábola do filho pródigo. Aquele rapaz fez uma coisa horrível, de dizer para o pai dele: eu quero logo a parte dos bens que me cabe, eu não quero vir aqui nem para o seu enterro, eu não quero mais a sua presença, não quero a sua mesa, não quero a sua casa, eu só quero o dinheiro. Foi embora. Quando ele já estava na pior situação, porque Jesus Cristo botou mesmo lá embaixo, porque porco para judeu é o pior que tem. Jesus Cristo diz: caindo em si, chega o momento. Quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão que coma? Ele foi pela memória. Meus irmãos, a memória é um gancho de Deus. A memória é o anzol que Deus deixou para nós. Porque a memória nos leva a lugares de tudo que está plantado aqui.
Lembra do profeta Jonas? Depois de tudo que fez, estava lá no final. E ele confessa: quando dentro em mim se desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor e do seu santo templo. Aí ele volta tudo. É a memória. Esse menino está no pior. Esse filho. E ele diz, Jesus Cristo diz, caindo em si, disse: quantos trabalhadores da casa de meu pai têm tal pão que coma? E eu, aqui, nem a comida dos porcos eu tenho, desejando comida de porco, invejando a alimentação de porco, mas que coisa. Aí ele diz: levantar-me-ei, irei para o meu pai, 2, e lhe direi. O que é que eu vou dizer? Agora ele vai arrumar as palavras do arrependimento. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu pequei. Na visão de Jesus, primeiro contra os céus, depois contra o Pai. Por que pecou primeiro contra os céus? Porque quem escolheu aquele pai para ele foi Deus, não foi ele. Você não escolheu seu pai, nem sua mãe. E nem sua mãe escolheu você, nem seu pai escolheu você. Eles aceitaram o que Deus botou para eles cuidarem. Então você tem que aceitar seus pais, porque foram esses pais que Deus botou para você. Se você não aceita, você está dizendo que Deus errou, que Deus é injusto, que lhe deu um pai e uma mãe que você não queria. Então, quando ele pecou primeiro contra os céus. Pai, pequei contra os céus e contra ti, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como qualquer um dos teus empregados. Agora ele já tinha feito a súmula do pecado dele. A súmula do pecado estava na mão dele. Ele se levantou, foi para o pai. Nós sabemos que o pai veio na direção dele e ele entregou: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de dizer. O pai não deixou nem ele terminar. Mas você vê as palavras de arrependimento. Normalmente, nós não temos dado muita atenção à palavra de arrependimento, embora seja o ensinamento no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e quem ensina é Jesus, porque é alicerce da nossa fé. E nós temos deixado, relegado a segundo plano, os nossos alicerces. Precisamos voltar a considerar que somos filhos de Deus. E nós precisamos restaurar os nossos alicerces, meus irmãos. Precisamos. É urgente que façamos. Porque olha o momento em que nós somos chamados como igreja de Deus na terra. Lá no primeiro século, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, ele diz: irmãos, sede vós pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados.
Eis que o juiz está às portas. Primeiro século. Ele diz que a vinda do Senhor está próxima e que o juiz está às portas. No primeiro século, são passados 20 séculos. Paulinho de Tarso, quando escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz, ele se considera abertamente alguém que vai ser arrebatado junto com a igreja. Ele diz, depois nós, 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, depois nós, ele diz, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e então estaremos para sempre com o Senhor. Viu? Primeiro século, o apóstolo Paulo achava que ele seria arrebatado com a igreja. João, lá em Apocalipse, quando, primeiro século, ele fala que ele foi chamado às coisas que em breve vão acontecer. Em breve. Breve. Nós sabemos que Deus leva João lá em cima para revelar o noivo da igreja, o Cristo da glória a João, para João mandar para a noiva, porque Jesus, a vida toda ficou aqui na terra, revelou o Pai a ponto de dizer, quem vê a mim vê o Pai. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, não é a revelação de João, é a revelação de Jesus Cristo, que Deus dá a João, para João mandar para nós. E aí, quando no capítulo 4, João vai para fazer a reportagem lá em cima, a gente vai ver o que vai acontecendo. Pega o livrinho no capítulo 5, capítulo 6, o cordeiro começa a abrir os selos, no 7º selo vem as 7 trombetas, na 7ª trombeta vem as 7 taças. Em breve vão acontecer, e isso no primeiro século. Aonde você acha que nós estamos? Depois de 20 séculos, nós só podemos estar indo sem olhar o sonho de Nabucodonosor na estátua multimetálica, que mostra para nós que nós estamos lá nos pés, já de ferro com barro. Nós estamos, meu irmão, por tudo o que está escrito na Bíblia, nós estamos indo. Outro dia eu estava conversando com um pastor que me disse, irmã, acho que nós estamos na prorrogação. Eu não acredito em prorrogações, mas da misericórdia de Deus podemos esperar qualquer coisa. Nós estamos nessa situação. A igreja precisa retornar às suas bases, ao seu alicerce, ao fundamento da nossa fé, meus irmãos. Vamos olhar a nossa vida, vamos aprender a fazer revisão da nossa vida diante de Deus, porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, não foi para sermos salvos, não. O propósito de Deus para nós não é salvação, é santificação. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Mas, como ninguém pode ser santo sem antes ser salvo, e só Ele podia nos salvar, como está escrito, ao Senhor pertence a salvação, Ele vem, Ele nos salva para sermos santos. Então vamos dar a nossa parte, o nosso interesse, a nossa busca de um tempo com Deus todos os dias, para fazer revisão
das nossas tendências, das nossas inclinações, dos nossos desejos, da nossa vida, para que Ele possa sempre estar lavando os nossos pés, amém? Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Ó Senhor Deus, nosso Pai, conscientes da tua presença, da tua soberania, da tua graça, do teu amor, diante de ti, Senhor, unidos com toda a igreja que te cultua essa hora, que te adora, unidos com toda essa pleiade que tem diante do teu trono, conscientes de que tem um culto diante de ti desde toda a eternidade. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de nos achegarmos a ti através do único caminho possível, que é Jesus. E te agradecemos por esse tempo, lhe pedindo, ó Pai, que possamos ter a tua palavra viva em nós e que haja em nós o desejo de buscar fundamentos da nossa fé e que não sejamos levados por ondas que aparecem e que nos desviam, principalmente desviando a nossa atenção daquilo que é necessário. Nós te agradecemos, te rendendo graças, em nome de Jesus. Amém.